Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos, amém, irmãos? Pode ficar sentado, tá? Não precisa se colocar de pé, não. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. Glória a Deus. Vamos estar lendo apenas um versículo da palavra do Senhor. Deus é bom. Quero nessa noite pregar, botando um tema na mensagem: os perturbadores de Jeová. Amém? Aleluia. Ou então, para ficar mais bonito, bota agitadores de Jeová, né? Perturbadores, tem muita gente que não gosta, né? Mas faz parte. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo único, versículo 17, quem encontrou, diga amém. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 17, que diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Queridos irmãos, prometo que não vou demorar, rapidinho, mas sem sombra de dúvida Deus tem algo em especial para tratar com cada um de nós na noite de hoje. A Bíblia vai nos dizer que Israel aqui agora não era mais as 12 tribos. Todos nós já ouvimos falar que o fato da má administração do rei, da descendência de Davi, filho do seu filho Salomão, Roboão, ele vai reinar sobre Israel. Sua má administração, e além da má administração também a desobediência às vontades de Deus, causou um colapso nas 12 tribos de Israel. Todos nós sabemos que, na verdade, o que Deus queria para o seu povo era que ele fosse o único Deus e o único rei que Israel viesse a ter. Mas por causa que Israel viu as outras nações e tentou se comparar a elas, Deus permitiu que um rei humano pudesse se assentar sobre Israel. E todos nós sabemos que o homem é falho, o homem peca, o homem quebra princípios, mas Deus jamais vai obrigar a ninguém a fazer aquilo que ele quer. Se o homem quer lhe obedecer, vai lhe obedecer de livre e espontânea vontade. Mas se o homem também quer desobedecer e quer pecar, também tem que ser sujeito ao homem e sujeito à mulher para assumir as responsabilidades por causa da desobediência e por causa também do pecado, daquilo que Deus estabeleceu. A Bíblia vai dizer que por causa do pecado do rei Roboão, filho de Salomão, as 12 tribos se rompem, vai dividir-se em reino norte e reino sul. No reino do sul ainda vai dar continuidade à linhagem de Davi. Vai ficar 2 tribos, sendo a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Para a parte de Samaria, levanta-se um novo homem, uma nova dinastia, aonde parte 10 tribos dessas 12. E todos nós conhecemos esse homem por nome Jeroboão. A Bíblia Sagrada vai dizer que todas as linhagens que vieram de Samaria, os homens desobedeceram a Deus. Além de desobedecer a Deus ainda, pegaram o paganismo e a idolatria dos povos que os cercavam e começaram a cometer os mesmos delitos, os mesmos pecados. Para alguns que talvez não saibam, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou-o novamente em direção à terra prometida que o Senhor havia dado para Abraão, já havia mais de 400 anos em que Israel estava fora de Canaã. Então outros povos habitaram aquelas regiões que um dia já foram do povo de Deus. Então o que acontece? Quando eles voltaram para tomar conta de volta do que era deles, eles precisaram lutar de verdade, espada, matar os inimigos, para tomar de volta aquilo que era deles, porque por causa que Deus havia os dado. Deus disse para eles: olha, a terra é de vocês, mas vai ter gigante, vai ter inimigo, e para vocês poderem conquistar, vocês vão ter que lutar, porque eu dou a vitória, mas eu também digo que vai ter luta no meio do percurso, mas a vitória já é certa, porque eu já dei para vocês. O texto vai dizer então que Israel
Eles lutam com seus inimigos e colocam eles para fora. Esses inimigos que saem dentro dos territórios de Israel, o que eles fazem? Eles agora criam as suas cidades aos redores de Israel. Israel fica no meio, eles ficam ao redor. De vez em quando um desses inimigos tentava atacar Israel para tomar de volta algum espaço deles e não conseguia. Aí Israel olha para fora dos inimigos que Deus havia tirado da terra do meio deles e começa a ver, nossa, eles cultuam assim, os casamentos deles é assim, a forma que eles fazem é assim. Começou a fazer aquilo que o mundo estava fazendo. Aquilo que estava dentro de Israel não começou a ser mais atrativo para eles. Os cultos que eles estabeleciam para Deus não tinham mais prazer para eles. Eles iam lá fora, pegavam a cultura do mundo e trazia para dentro de Israel. Trazia do mundo para dentro da igreja. Como quem diz assim, não, a igreja já está ultrapassada, vamos inovar, vamos trazer alguma coisa diferente lá de fora para atrair mais pessoas. Só que Deus, Ele não precisa de ajuda humana para operar absolutamente nada, porque Deus é o dono da igreja e Ele trabalha da maneira que Ele quer. Por causa dessas brechas, o reino se divide. O que acontece? O reino de Samaria começa a se levantar vários reis. Rei Jeroboão. Depois do rei Jeroboão veio outros reis perversos, desviado, corrompido. Aí a Bíblia Sagrada conta que veio um rei que foi o pior rei que Samaria já pôde ter, chamado Acabe. Acabe, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele casa-se com uma sacerdotisa chamada Jezabel, que era dos fenícios, do povo pagão. Ele vai lá nos territórios dos povos pagãos e procura uma mulher, porque Deus havia estabelecido, você não precisa sair do meio de arraial de ninguém, casa-se com alguém que é da própria tribo, da própria nação de vocês. E ele vai lá fora, traz uma mulher para dentro de Israel, e ela vem com toda a bagaceira de lixo que ela cultuava lá fora, para dentro de Israel. Trouxe a idolatria de Azera, de Baal para dentro de Israel. Essa mulher veio, tomou a frente do rei e disse, ó, quem não adorar Baal e quem não adorar Azera vai ser morto. É nesse cenário em que Israel estava, o reino de Samaria se encontrava. Aonde é que Deus poderia encontrar espaço no coração de alguém para poder usar, para anunciar para o povo que havia necessidade de uma mudança para Deus novamente? O povo cultuava da maneira que queria, o povo cantava da maneira que queria, os sacerdotes roubavam os sacrifícios e davam o resto para Deus. Era mais ou menos assim que estava. Até que Deus foi na terra dos Gileades e trouxe de lá um, como diz no Nordeste, porreta, e disse para ele, levanta-se, porque chegou o tempo de Acabe saber que ainda existe profeta de Deus na terra. Quando os homens pensam que estão no controle de todas as coisas, Deus sempre vai manter alguém para falar aquilo que Ele quer fazer. Os homens podem fazer o que quiser. Vamos falar logo abertamente, as igrejas podem fazer o que quiser, podem fazer o show que quiser, podem fazer a bagunça que quiser, pode fazer a desgraça que for, mas a qualquer momento Deus levanta um homem e uma mulher cheia de Deus para botar o dedo na cara de quem quer que seja, para dizer, Deus está vendo a sujeira sendo jogado para debaixo do tapete, e uma hora mais cedo ou mais tarde Deus vai requerer tudo que está sendo feito. Porque os profetas estavam comprados, o reino estava corrompido. Quem é que iria profetizar alguma coisa diferente para um rei que estava na mão de uma mulher que dizia, se não adorarem os meus deuses, vocês vão morrer? Molhavam a mão dos profetas, os profetas ficavam calados. Não é diferente de hoje em dia. Dá uma oferta e o profeta anuncia tudo aquilo que o povo quer ouvir. Só que de repente aparece um homem, quem sabe sem forma, sem aparência,
se coloca diante de Acabe e diz para ele: olha, não é Deus que está dizendo não, tá? Eu estou enojado com o que está acontecendo aqui no meio de Samaria. Imagina Deus como é que não está lá de cima enojado quando ele olha aqui para baixo aqui. E Acabe, ele pegou, colocou estátua para todo lado de Baal para que o povo pudesse adorar. O local que era de adoração para Deus agora estava posto um póstulo, ídolo de adoração ao diabo. E ele disse para ele assim: olha, por causa do teu pecado, Deus está dizendo não, tá? Eu vou dizer, porque eu tenho moral para falar com Deus. Não vai chover aqui, para que vocês entendam que Deus ele não é conivente com o erro de vocês. Queridos, nós estamos passando um período aí muito terrível de calor. E a gente sabe como que água é importante. Imagine naquele período lá desértico. Um profeta aparece do nada e diz assim: ó, não vai chover aqui enquanto eu não falar para chover novamente, segundo as minhas palavras. Sabe o que aconteceu? Elias teve que pegar a sua bolsa, a sua mochila e sair fora, porque Jezabel queria acabar com a vida dela. Pensa em um homem se colocar diante do presidente da república e anunciar para ele, dizer assim: ó, Deus está vendo a tua safadeza, se tu não mudar, Deus vai pesar a mão sobre você. É mais ou menos assim, para toda a rede nacional ver. O negócio fica difícil. Elias teve que desaparecer do cenário. Mas chuva caiu? Não. O céu não aparecia uma nuvem sequer. Os animais começaram a morrer de sede. Quem tinha plantação, as plantações começaram a ser queimadas pelo sol. Começou um desastre tremendo. E começou uma caça ao profeta. Vamos matar o profeta. E o profeta estava escondido pelo próprio Deus. Elias estava protegido pelo próprio Deus. Deus estava cuidando de Elias enquanto Sepeca e Aiá estava comendo em Samaria. Até que um dia Deus olhou para ele e disse: ó, chegou o tempo de se levantar. Chegou o tempo de voltar e encontrar-se novamente com Acabe. Já fazia 3 anos já que não chovia. Imagina o Rio de Janeiro, 3 anos sem chover. O negócio fica difícil, hein? Eu vim de uma cidade, irmãos, que normalmente a gente fazia muita viagem de ônibus. E era quase 3 dias dentro do ônibus, viajando. A gente passava parte da Bahia, parte do Nordeste, tão seco que você via a terra seca se partir no meio assim. Coisa muito triste, a falta de água. Imagina a terra seca sem água nenhuma, sem nenhuma chuva. Bichos para todo lado morto. Pessoas passando fome, necessidade, morrendo por falta de água. Mas a palavra de Deus, querido, é que se o homem não se arrepender, se o homem não se humilhar, se o homem não reconhecer os seus pecados, a consequência é que a mão de Deus pesa sobre ele. O que acontece? Quando Elias está voltando para se encontrar com Acabe, ele se encontra com o mordomo que era de Acabe, mas era um homem temente a Deus. Ele reconhece que Elias, corre aos pés de Elias, se joga. E Elias diz para ele: ó, vai até o teu rei e diz para ele que eu estou indo até lá. Vou me encontrar com ele. O moço se desespera porque sabia que pregar totalmente ao contrário do que Acabe queria pregar, porque os profetas chegavam e diziam: ó, nós vamos bater um tambor aqui e a chuva vai descer. E batia tambor e batia cuíca e não acontecia absolutamente nada. A macumba solta comia, mas não descia nada. Porque quando um homem e uma mulher de Deus abre a boca, irmão, pode vir capeta pequeno, capeta grande, mas se está na direção de Deus, nada acontece, porque Deus honra a palavra de um homem e de uma mulher de Deus. Você pode não ter muito recurso, mas se você está na direção de Deus, se você abrir a sua boca, Deus pode fazer o sobrenatural acontecer. A Bíblia Sagrada diz então que ele, olhando, diz: meu rei, meu profeta, pelo amor de Deus, quem se levanta para poder pregar alguma coisa ao contrário morre. Lembra dos profetas que foram mortos naquele período que Jezabel mandou matar um monte de profeta? Lembra? Eu escondi 100, 50, eu botei escondido e sustentei eles com água e com pão. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo não. Ele disse: fica tranquilo, não vai te acontecer absolutamente nada. A Bíblia diz que quando Acabe avista Elias,
Imagina o ódio no olhar de Acabe. Doido para pegar Elias, já havia mandado já especialista do CSI, do FBI, para poder procurar, e não achava o homem, de alta periculosidade, e não conseguia encontrar o homem. Até talvez anunciou, é o terrorista, fez o céu não chover, e não encontrava. Mas ele livre, espontâneo, vou lá, porque se Deus me mandou, estou nem aí o que vão fazer. Se eu estou na direção de Deus, tudo vai correr bem. Ainda que as pessoas não queiram e não aceitem, eu vou fazer aquilo que Deus estabeleceu para mim fazer. Muitos não vão se agradar, mas não importa. Se eu fizer o que Deus manda, as pessoas podem até virar as costas para mim, mas se Deus não virar, está tudo bem. Quando Acabe avista Elias, eu não sei se ele desce da carruagem e sai correndo, só sei que ele diz assim: ó perturbador, ó crente perturbado, olha a ruaça que tu fez aqui em Samaria, olha a bagaceira que tu fez, olha a desgraça que tu fez com a cidade, porque tu foi abrir a tua boca. Tu é um perturbado, Elias. Elias olha e disse: eu não fiz absolutamente nada. Isso é simplesmente consequência pelos seus próprios erros. Eu apenas abri a minha boca para testificar que Deus não estava se agradando da maneira que vocês estavam caminhando. Ele diz assim: ó, precisamos resolver esse problema aí. Ele diz: olha, Deus me mandou aqui para dizer para você, ó, vai chover novamente, Israel. A chuva está vindo. Só que o texto vai dizer que Jezabel ficar sabendo dessa história, e ele diz assim: eu vou mandar meus profetas também. Foram lá para o Monte Carmelo, e a Bíblia diz que lá está Elias, rodeado de todo mundo querendo ver a desgraça de Elias. Os profetas do capeta, os discípulos toca cuíca, toca bagaceira, e acende vela, e se corta, e nada acontece, irmão. Nada acontece. Vai descer chuva? Não vai, não desce. E Elias diz assim: ó, talvez o Deus de vocês está dormindo, faz mais barulho. Irmãos, um crente cheio de Deus, irmãos, ele faz porque sabe que Deus está com ele, irmão. Se Deus é com você, desafia, faz, porque Deus honra. Vivia na vida do pecado, e agora que Deus te encheu, te salvou, quer ficar calado? Não, irmão. Abra sua boca e glorifica a Deus. Abra sua boca dentro do seu lar e diga: eu não aceito influência do maligno dentro do meu lar. Aqui mora o servo de Deus, então não tem lugar para o diabo. Um crente causou alvoroço em toda a Samaria e fez bagunça. O que foi? Nada aconteceu. O que Elias faz? Elias coloca o altar que estava quebrado, coloca ele novamente, monta, ora a Deus, e o texto diz que Deus, ele vem e consome o altar, consome o holocausto. A água que foi lançada sobre a lenha também é consumida. E o texto diz que todos os profetas de Baal, juntamente com os profetas de Azera, foram mortos, por causa que Deus estava com Elias. Um crente somente fez toda a diferença. Há um livro de um evangelista chamado Lima Moody, se não me falha a memória, que diz o seguinte: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem que se entrega a Deus sem reserva. Se eu e você se entregarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele pode fazer muito mais do que fez no passado. Quem é que não conhece a passagem da Bíblia Sagrada aqui do livro de Marcos, no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 14, um profeta do deserto, profeta ele que andava com a pele de camelo sobre os seus ombros, era o pregador do deserto, mas tinha um rei em adultério que temia a pregação daquele homem.
Quando aquele homem saía do deserto, ia para o palácio daquele rei, ficava lá na porta, porque os soldados tinham ordem de não deixar ele passar. Mas ele ficava lá debaixo dizendo assim: Herodes, Deus viu o teu pecado, e se tu não se arrepender, a mão de Deus vai descer sobre você. Larga a mulher do teu irmão, abandona ele. E Herodes ficava lá dentro do seu quarto, tampava os ouvidos, mas aquela voz entrava dentro do seu corpo, ele não conseguia tampar, fechava a janela, colocava talvez aquele negócio acústico para poder proibir o som, não resolvia, porque a voz do profeta ecoava dentro da sua alma, e ele ficava perturbado. Provocadores de Deus, incomoda onde quer que chegue. Perturbadores de Jeová. Elias perturbou Acabe. João Batista estava incomodando ao ponto da mulher de Herodes dizer assim: tem que acabar com esse homem, tenho que calar a voz desse João Batista. O que fizeram com ele? Pegaram ele, prenderam, jogaram ele dentro da cadeia. Mas lá de dentro da cadeia ele ficava: Herodes, pode me colocar na cadeia, mas a minha voz continua pregando. Porque, queridos, pode prender as nossas mãos, pode prender os nossos pés, mas a palavra de Deus, ela nunca pode ser calada em nossas vidas. Outro homem que causou um grande alvoroço, Paulo e Silas. Atos capítulo número 17. É isso? Deixa eu confirmar. Atos 16, a partir do versículo número 9. Paulo tem um sonho, e nesse sonho ele ouve um homem fazendo sinais com a bandeira, lançando: ó, passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo entende: vamos partir para lá. Pega o seu companheiro Silas de viagem e parte para Macedônia. Chegando lá, ele passa alguns dias pregando na casa da irmã chamada Lia, se não me falha a memória. E o texto diz que todos os dias que ele passava por um caminho, tinha uma menina que dizia: olha, aí vai dois homens de Deus, ouçam eles, porque eles são verdadeiramente homens de Deus. Todo dia que Paulo e Silas passavam pelo aquele caminho, irmãos, aquela cidade era uma cidade que fazia um lucro muito grande através das adivinhações daquela menina. Aquela menina tinha um espírito que, quando tomava conta do corpo dela, as pessoas procuravam ela, vinham de longe para poder saber algum tipo de coisa que ela precisava saber. Sei lá, saber sobre o resultado do filho. Naquela época não tinha ultrassonografia. Queria saber se o filho era homem, se o filho era mulher. Queria saber se ganhou na Mega Sena, mais ou menos assim. A cartomante de hoje, né? Mas aquela era de verdade. Aquela tinha um espírito que adivinhava de verdade. Não era cópia não, era legítima. Só que Paulo, olhando para aquela moça, ele percebeu: calma aí, tem alguma coisa diferente. Por onde a gente passa, as pessoas se sentem incomodadas com a nossa presença. Mas essa moça está dizendo o contrário? Tem alguma coisa estranha aqui. Porque aonde um crente chega, normalmente ele sempre vai causar alvoroço, vai dar problema. As pessoas vão querer assumir com o crente. Mas aquela moça estava confirmando a pregação de Paulo e Silas. Paulo percebe que aquilo dali era uma influência de Satanás. O que é que ele faz? Ele se aproxima daquela moça e expulsa o demônio que estava sobre aquela vida. Quando os homens daquela cidade perceberam o que Paulo e Silas fizeram, pegaram Paulo e Silas e o prenderam e levaram até aos magistrados. Mas qual era a alegação da prisão? Que eles haviam libertado uma moça. Isso não é causa de prisão, pelo contrário, isso é caso de aplauso. Eles expulsaram um demônio que estava atormentando uma moça. Eles disseram: esses homens estão nos trazendo costumes que não nos é lícito para a nossa cidade, está causando alvoroço, está incomodando toda a cidade. Desde que esses homens chegou, a cidade não é a mesma. As pessoas estão alvoroçadas. As pessoas estão jogando fora os seus ídolos, abandonando os seus deuses, para ouvir o que eles estão falando. E começou a inventar um monte de coisa. O que é que pegaram? Pegaram Paulo e Silas e jogaram na cadeia. Como quem diz assim, acabou. Porque quem era jogado na cadeia de Macedônia normalmente iriam morrer.
Não tinha como escapar. Mas Deus estava com eles. Quando você está na direção de Deus, querido, quando você abre a sua boca, o inferno tem que entender que não é as suas palavras que fazem milagre, que não é a sua palavra bonita e o seu canto bonito que faz a unção descer, é a presença de Deus. Se Deus está com cada um de nós, aonde nós chegamos, se tem dentro do nosso lar alguém perturbado com o Espírito, esse demônio tem que sair. Se é na nossa vizinhança, esse demônio tem que sair. Se é no nosso trabalho, esse demônio tem que sair, porque a unção de Deus está sobre você e ela não pode permanecer. O inferno não pode permanecer. O que acontece? Dentro da cadeia, os agitadores de Jeová, os perturbados de Jeová vai começar a cantar de novo. Como eu já disse, irmãos, pode prender os teus pés e as tuas mãos, mas se a tua voz está livre, louve ao Senhor. Se tudo que você já tentou não resolveu, tenta se humilhar, louvar, glorificar. Muitas das vezes a gente só murmura, reclama. Se a oração não fez efeito como você esperava, se a pregação que você ouviu não fez efeito como você esperava, dobra o teu joelho, porque ainda tem esperança. Porque Deus tem os seus meios de falar. Eles estão lá dentro da cadeia. Talvez num breu não tinha uma lamparina, não tinha um fifó, não tinha uma vela acesa para poder dar uma claridade sequer. Quem sabe não olha para o outro assim: e aí, Paulo, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, tudo quebrado aqui, arrebentado, tá tudo doendo, costela doendo, cabeça doendo, braço doendo, mais ou menos aquela música, né? Cabeça, joelho, pé, mais ou menos assim, tá tudo doendo. Ele disse: rapaz, tudo quebrado, mão presa, pé preso, e aí o que a gente pode fazer? Rapaz, não tem muito o que fazer não. Se Deus não fizer um milagre na nossa vida, a gente está perdido, não vamos sair daqui. Mas Silas, valeu a pena? Valeu, Paulo, valeu a pena, muito valeu. Viu como é que aquela menina caiu lá estribuchando igual uma cobra quando joga sal em cima? Caiu. Assim é Deus. Nós estamos aqui para isso, expulsar os demônios e as pessoas serem libertas. Deus levou Paulo e Silas para Macedônia só para aquilo dali. Aí Paulo olha para Silas e diz: Silas, se a gente não pode se mexer, andar, vamos louvar, vamos cantar, porque quem sabe, se a gente louvar, Deus pode mover as cadeias. Querido, tem momento em nossa vida que a gente pode estar dentro de uma cadeia, mas se você é um agitador de Jeová, se você abrir a sua boca dentro da cadeia, Deus está lá do céu olhando, dizendo: canta, louva, porque eu estou ouvindo. Enquanto você está adorando, mesmo sem entonação vocal, mesmo desafinado, quando você está louvando, Deus está dizendo: canta, porque enquanto você está louvando, eu estou libertando o teu marido. Enquanto você está cantando, eu estou libertando o teu filho. Enquanto você está cantando, eu estou colocando por terra o espírito da morte. Enquanto você está cantando, as portas estão se abrindo. Enquanto você está cantando, a doença está sendo expelida. Enquanto você está cantando, os céus estão se movendo. Experimenta cantar nessa noite, porque você vai ver os céus se abrirem. Por mais que você esteja somente vendo uma sala escura e nada ao seu redor, Deus está dizendo: enquanto você louva, os céus estão sendo abalados, e aonde você está vai ter um terremoto. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz que toda a cadeia foi abalada por um grande terremoto. Quando os agitadores de Jeová louvam, tem terremoto na terra. Queridos, para mim poder terminar, falei que não ia demorar. Atos capítulo de número 17, a partir do versículo 6, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele vai chegar na cidade de Tessalônica. E o texto diz que quando ele chega naquela cidade, ele passa por 3 semanas indo nas sinagogas dos judeus naquela região. E ele falava: olha, Jesus de Nazaré,
que era carpinteiro, filho de José, ressuscitou dentre os mortos, ele é o prometido, ele é o escolhido. E essa pregação de Paulo causa tanto reboliço na cidade de Tessalônica, que muitos gentios começaram a dar crédito àquela pregação. Gentio é aqueles que não é judeu. E os judeus ficaram tão incomodados com aquela pregação, porque perceberam que as pessoas saíram das sinagogas e começou a seguir Paulo e Silas. Começou a seguir aqueles varões. O que eles fizeram, os judeus? Com raiva, com ódio, com inveja. Porque quem não tem unção, irmãos, não adianta. Pode dar pirueta o que quiser. Uma hora mais cedo ou mais tarde, Deus vai revelar quem é. Quem está na direção de Deus não precisa de papagaice. Algo simples Deus opera. Tu pode não saber pregar e nem cantar, mas se você for sincero, Deus te honra. Deus não precisa de estrelismo. Deus precisa de gente que seja sincero na sua presença. E o texto diz que os judeus que conheciam da lei, conheciam a Torá, ficaram desesperados e com inveja da pregação de Paulo, porque perceberam que as pessoas estavam indo aonde Paulo estava pregando. O que eles fizeram? Contrataram alguns vagabundos, alguns bandidos, que o texto fala isso aqui, e fizeram alvoroço na cidade de Tessalônica, procurando Paulo e Silas para poder prendê-lo, para poder prender Paulo e Silas. Sabe o que acontece? Eles chegaram na casa de um irmão e disseram assim: onde é que está Paulo? Olha o que o texto diz em Atos 17:6. Aqueles que têm causado transtorno, alvoroço, perturbado o mundo todo, agora chegaram em nossa cidade. Olha só, eles já ouviam falar que Paulo era um homem que estava pregando o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. E quando Paulo chegava, não adiantava, irmão, fazer nada, porque todas as pessoas que ouviam a pregação de Paulo se convertiam ao cristianismo. E Paulo não tinha nenhuma técnica para poder fazer isso, e era somente um homem que vivia na sinceridade com Deus. Se eu e você andarmos em sinceridade com Deus, não precisa de técnica nenhuma, porque é Deus que faz as coisas acontecer. Aí disseram assim: ó, esses homens que têm perturbado o mundo, ó, estava perturbando já o mundo todo, chegaram agora na nossa cidade, ou seja, estão perdidos. Se eles estão chegando na nossa cidade, não tem espaço para mais ninguém. Queridos, em Atos 24, versículo 6, Paulo ele é chamado, olha só, Paulo é chamado de peste e perturbador. Olha só. Hoje em dia as pessoas querem ser chamadas, não, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou doutor em divindade, de teologia, um monte de coisa, né? Paulo, o maior apóstolo, foi chamado de peste. Isso é uma peste. Peste lá no meu Nordeste, irmão. Se tu chamar alguém de peste lá, o negócio pega. Lá é coisa braba. Se chamar de peste. Mas Paulo aguentava firme, porque ele sabia que o propósito que ele estava cumprindo. Irmão José está rindo, sabe que é verdade, né, irmão José? O negócio lá pega no Nordeste. Sabe que ele tinha um propósito e que nada poderia chamar ele de que fosse, mas ele nunca iria retroceder do propósito que Deus havia sobre a sua vida. Aqui os mais antigos que já andaram de trem sabem que antigamente havia um vagão destinado só para os cristãos. Quem já ouviu falar? Ninguém nunca ouviu falar? Tinha, pastora, levanta a mão. Sabia não, pastor? Os mais antigos. Tinha um vagão que era destinado só para os crentes, né? Era um vagão que tinha pessoas, né, aleatoriamente, mas era um vagão que, irmão, de 4 horas da manhã, né, o pessoal já entrava no culto, já ia louvando a Deus, pregando. Era os crentes se reuniam. Não conhecia você, mas a gente entrava no trem, no vagão ali, a gente ia cultuando. Era pandeiro, era louvor, era mais ou menos isso. Eu era criança, eu vi isso aí, meu pai me pegava, a gente via muito isso aí. O que fizeram? Em 2008,
10 de junho, fizeram uma lei. Está proibido, estritamente proibido, qualquer tipo de manifestação religiosa dentro dos transportes públicos. Isso atingiu toda a religião? Não. Quem era o único que pregava dentro dos transportes públicos? Quem era o único que saía com folhetinho no bolso, entrando dentro dos ônibus evangelizando? Os crentes. Eu lembro de um senhor que ficava naquela passarela ali de Campo Grande, ali onde a parte de baixo fica 864, que ele ficava ali, até em Bangu ele ficava, mas ele já faleceu, ele ficava assim, ó, arrependei-vos, convertei-vos, direto, né? Lembra dele? Direto ele ficava lá, só falava isso, arrependei-vos, não ficava gritando não, só isso, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, direto falando isso. Hoje, se você parar numa esquina para poder pregar de evangelho, você pega alguns vídeos na internet, você vê, as pessoas já atacam, quer agredir, quer bater. Mas nós precisamos entender que mesmo em meio às leis sendo criadas, nós não podemos nos calar. Porque homens e mulheres de Deus morreram, perderam as suas cabeças, foram decapitados, degolados, foram despedaçados por leões, foram queimados vivos, mas pregaram o evangelho. E eu e você não podemos nos acomodar, nem ser frouxos. Várias vezes eu também peguei meu folhetinho e botava, ia para lá, para o lugar dele lá. Encontrava ele várias vezes lá em cima lá. Nós precisamos, queridos, ser agitadores de Deus. Você pode talvez não atingir milhões de pessoas, mas se você atingir pelo menos a sua casa, a sua vizinhança, a sua parentela, está sendo cumprido aquilo que Jesus disse. Você não pode ter uma boa oratória, falar bem, cantar bem, mas se você fazer aquilo que o Senhor estabeleceu para eu e você fazermos, abrir a nossa boca e pregar e fazer o que Ele nos diz, o resto, o demais, Ele se responsabiliza por fazer. Não perca a oportunidade que Ele nos dá de pregar, de falar dEle. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu prego, eu falo. E você também não pode perder a sua oportunidade. Não precisa talvez você fazer o mesmo que a gente fazia, o que outros faziam, sair pelo meio dos transportes pregando. Quem pode, faça. Quem tem um dom, faça. Quem quer, quem tem o chamado, faça. Mas se você não pode, pregue para sua mãe, pregue para o seu pai, pregue para o seu marido. Ganhe ele para Jesus. Porque o homem que adianta ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma e perder também a sua família. Estes homens tinham dinheiro, muitos deles abriram mão de tudo que tinha. Os cristãos primitivos, muitos deles abandonaram tudo que tinha, venderam posses, venderam tudo por causa do amor a Cristo e por causa das almas. E eu oro a Deus nessa noite para que essa chama acenda nos nossos corações. Porque, queridos, se Deus ele não fizer isso dentro de nós, naturalmente isso não vai ser gerado. Se Deus ele não fazer brotar em nós esse sentimento que Ele despertou nos primeiros cristãos. Quem lembra aqui de Pedro, que negou Jesus? Quem lembra dos discípulos que na hora que Jesus foi perto, cada um fugiu? Mas depois Jesus foi fazendo o quê? Foi indo atrás de cada um deles, pescando cada um de volta. Vem, vem, vem. Mas eu não presto, mesmo assim, não presta, mas vem. Mas Senhor, eu te neguei. Vem também, negador, vem, 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 vem. Eu acredito, irmão, que até se o Judas se arrepender, vem também traidor. Vem também 71, vem, 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 vem todo mundo. Porque o Senhor assim, na sua seara, ninguém está perdido. Tem espaço para todo mundo. O pior bandido, Deus pode fazer ele um grande evangelista. Paulo pregava, matava os cristãos. Ele testemunhou e foi aquele que levou até a morte de Estevão. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, só Jesus, irmãos, pode mudar o coração do perverso. Tu pode dizer assim, eu sou crente há 20 anos.
Mas se Deus não acender uma tocha dentro de você, tu morre seco, no banco, não tem utilidade nenhuma. Nós precisamos todo dia ser aceso pela chama do Espírito Santo. E que isso nunca falte em nosso meio, que é o desejo, que é a fome, que é a necessidade de um avivamento do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não nos avivar, a gente sai por dentro de Catiri, por dentro de Bangu, causando alvoroço. Mas é em nome do Senhor, todos vão se converter. A prostituta vai se converter, o perdido vai se converter, o que está na cocaína, na bebedice vai se converter. Porque o que Deus precisa é de homens e mulheres que agitem o mundo para que o Evangelho seja pregado. Ah, mas se me prenderem, o que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Queridos, nós estamos andando para um caminho em que nós precisamos entender que a tendência de quem é cristão de verdade é o cerco se apertar cada vez mais. Vai chegar uma hora que, se a gente ainda estiver aqui nessa terra, tudo que você ouve sobre os cristãos do passado, você vai começar também a vivenciar. Aí é que o negócio vai ficar apertado. Você pode ver que as demais religiões, nenhuma faz esse confronto de todos os dias a gente melhorar, olhar para dentro de nós, buscar se consertar, mudar a vida. Nas outras religiões, tu pode beber, tu pode fumar, tu pode trair, tu pode fazer o que quiser. Depois é só tomar um banho mesmo, passar um creme, um gel e ir para o culto. Na casa de Deus não. Ô mentiroso, tem que mudar. Ô 71, tem que mudar. Todos os dias Deus nos convida a uma mudança. É fácil? Não é. Mas se você quer ir para o céu, é por esse caminho. Jesus, ele olha e diz assim, ó, há uma porta e 2 caminhos. Entrai pelo caminho estreito, aonde vai conduzi-los. E nesse caminho tem pedra. Esse caminho tem pedregulho, irmãos. Esse caminho tem tanta dificuldade. Pessoas que andaram com você tanto tempo que daqui a pouco vão embora. Mas tu tem que continuar crente, tem que continuar fiel. Porque as pessoas passam, o tempo passa, mas o que não pode passar na nossa vida é a presença de Deus. Imagine viver em um tempo em que não tinha mais manifestação de Deus. Triste é para o homem, irmãos, ficar dentro da igreja achando que Deus está ouvindo ele, quando Deus não está mais ouvindo há muito tempo. E que Deus ele possa ter misericórdia de cada um de nós, e que a sua graça nunca venha sair de sobre as nossas vidas. Amém? Pastor, quer falar mais alguma coisa? Vamos se colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Ficou sabendo sobre a menina que morreu, né, vendo um show lá, e ficou na fila o dia todinho para comprar ingresso e morreu no calor excessivo. Ela fez aquilo dali por aquilo que ela acreditava, pelo aquilo que ela gostava, amava. Eu fico pensando, será que nós cristãos somos dispostos a morrer pelo Cristo que nós dizemos que amamos? Nós vemos tantas pessoas aí, irmãos, quando a gente pega esses vídeos para ver os cristãos perseguidos, a gente vê tantos cristãos sendo mortos, decapitados. E às vezes a gente tampa os nossos olhos porque a gente não quer ver aquelas coisas, mas aquilo é uma realidade. Que a gente possa entender, irmãos, que o Evangelho é assim. Você está indo contra a maré e contra o sistema. O Evangelho, ele confronta tudo. Deus, ele não veio para passar a mão na cabeça do pecado. Deus, ele veio para poder fazer o pecador reconhecer os seus pecados e mudar. E aqueles que não querem mudar, confronta, briga, luta contra aqueles que são chamados por Deus para proclamar. E que você nunca venha calar a sua voz para poder pregar a verdade. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos na noite desse dia te agradecer. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez na noite desse dia, neste culto.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a cada um de nós para te prestar, meu Pai, nossos louvores, nossas adorações. Pai, eu te peço na noite desse dia que o Senhor possa nos fortalecer. Ó Deus, se o Senhor não nos avivar, não é palavra nenhuma, nenhum louvor que vai trazer esse avivamento. É só o teu Espírito que faz isso. Nós te pedimos na noite desse dia, Pai, que o Senhor avive a cada um de nós. Mas não é aquele avivamento, Senhor, de pular, de rodar, não. Mas é aquele avivamento que faz uma mudança, de nós analisarmos a nossa vida e mudarmos para melhor para o teu reino. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa na noite desse dia começar a acordar os crentes pela madrugada, tirar o sono deles, para que eles venham, Senhor, começar a se humilhar aos teus pés. Deus, eu te peço nessa noite, ó Pai, no teu santo nome, começa a incomodar os crentes, para voltar a sentir necessidade de pregar a sua palavra onde quer que eles passem. Senhor, em nome de Jesus Cristo, se nós sentimos necessidade de acordar pela manhã, tomar café, acordar pela manhã, mexer no telefone, assistir, que muito mais o Senhor desperte os nossos corações para orar, para ler a Bíblia, para nos consagrar, para nós jejuarmos, para nós termos uma vida, meu Pai, de santidade. Ó Deus, que em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa colocar, meu Pai, em cada um dos meus irmãos aqui o teu Espírito Santo. Sobre aqueles que também não puderam vir, ó Pai, cada um pelo seu motivo, tu sabes. Mas, ó Deus, nos leva em segurança para os nossos lares, ó Pai. Nos faz, ó Pai, termos experiências, meu Pai, com o teu Espírito Santo. Que nós não nos tornamos, meu Pai, crente automático, ó Pai, que é só ligar na tomada que já faz praticamente tudo. Que nós possamos, Senhor, sermos a cada dia sensíveis à tua voz. Eu te peço, meu Pai, começa a falar com o crente. Começa, Senhor, agora a abrir os ouvidos dos crentes. Começa agora, meu Pai, a desenvolver, ó Deus, a tua voz dentro do coração de cada um de nós agora, Pai. Que nós possamos te ouvir como meu pai Samuel ouvindo e não entendendo, procurou, meu Pai, o profeta Eli para entender, meu Pai, que voz era aquela. E que essa voz venha entoar em nossos corações, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nos leve em segurança para o nosso lar, nos dá uma semana tranquila, abençoada e guardada pelo teu Espírito Santo. Leva cada um, meu Pai, aquele que vai a pé, aquele que vai de transporte, e ser conosco a cada dia em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e sobre nós levante a luz do seu rosto e nos dê a sua paz. E todos que saem na noite desse dia sedento por fazer a vontade de Deus e ser um agitador de Jeová, cele esse culto dizendo: vá em paz em nome do Senhor Jesus.